Eu tava jogando It Takes Two com a minha namorada esses dias, que pra quem não sabe é basicamente um jogo de puzzle muito divertido que fala sobre divórcio e reconstruir um relacionamento. O vídeo de hoje não é sobre isso, eu quero falar sobre o caso que acontece no jogo também relatado, que é a infância. A gente tava na fase do Castelo Mágico pra encontrar a Rainha Fofinha Terceiro, que é basicamente uma pelúcia de um elefantezinho que a garotinha do jogo tem. Se você jogou, você tá ciente do quão bizarra e meio pesada é essa parte. Do nada, eu comecei a chorar pra caralho. E foi um choro quente e estranho. Eu fiquei inquieto e ansioso o tempo todo. Eu gaguejava, soluçava. Mas pelo visto, depois de pensar um pouco, eu percebi que quem tava chorando ali não era eu, necessariamente. Era o Filipinho de anos e anos atrás. A pelúcia, no fim, era uma metáfora para a infância em si, e como o egoísmo e algumas atitudes de adultos pode acabar com toda uma fase de desenvolvimento de uma criança, tornando ela disfuncional. Entrou em evidência falar sobre a adultização depois da exposição que o Felca trouxe ao assunto, mas parece que as pessoas esqueceram que não é só sexualização que pode acabar com a infância, mas a maturidade prematura também. Nesse vídeo eu quero falar sobre um mangá chamado Witch Hat Atelier, que foi escrito e ilustrado por Kamome Shirahama, ou no sentido original, Shirahama Kamome, e sobre como a infância é um momento de descobrimento importante e vital para uma criança, como a pedagogia e os adultos estão alinhados a esse desenvolvimento. Witch Hat Atelier é um mangá ambientado em um mundo fantasioso, mágico, onde existem pessoas que são capazes de utilizar a magia para transformar o mundo e ajudar pessoas. Essas pessoas são chamadas de bruxos. Coco, nossa protagonista, é uma criança apaixonada pela beleza da magia. Ela sonha em se tornar uma bruxa. Ela trabalha no ateliê da mãe dela, ajudando nas costuras e montagem de roupas para clientes. A triste realidade que sua mãe conta é que somente quem nasceu podendo usar magia pode virar uma bruxa, acabando com todas as suas expectativas. Até que num certo dia, em um de seus devaneios, a Coco ela vê uma carruagem alada passando pelo seu ateliê e aterrissando ali próximo. Vendo a carruagem, ela já ansiosamente corre para ver se era um bruxo. E então nós somos apresentados a Kiefer, um bruxo gentil que estava de passagem. Enquanto ele passava pelo ateliê, com outras garotas de origem nobre, umas crianças do vilarejo acabaram quebrando a carruagem alada dele, fazendo com que o bruxo tivesse que consertá-la. Coco ela fica super animada, até que enfim vê um bruxo em ação. Porém, não é tão simples assim. Bruxos acabam escondendo um segredo. Ela fica de guarda enquanto Kiefer conserta a carruagem, não permitindo que ninguém observe. Porém, ao bisbilhotar pela clareira da casa, ela percebe que ele está desenhando glifos, símbolos mágicos que fazem um milagre na magia em si. Esse é o segredo, pelo visto, que os bruxos carregam. A magia pode ser praticada por qualquer um, e isso ao mesmo tempo que pode ser uma bênção, pode ser um perigo. Com apenas uma caneta e papel e a tinta de uma seiva de uma árvore prateada, a magia pode ser feita, e assim você pode transformar o mundo. Acontece que Coco, há muitos anos, quando era mais nova, foi vendido a ela um livro de ilustrar por um suposto bruxo com uma máscara, com uma caneta e tinta. E ao ver aquilo, ela lembra desse item que possui, e ansiosamente durante a noite ela vai tentar imitar o que o bruxo Kiefer havia feito em sua casa. Nisso que ela descobre o milagre da magia, o segredo dos bruxos. Qualquer um pode fazer magia. Qualquer um. Coco, empolgada, continua a fazer os desenhos que continham no seu livro, até que... que eu não vou dar spoiler do mangá, eu vou tentar dar a menor quantidade de spoiler possível nesse vídeo. Isso tudo, logo que eu narrei agora, corre no primeiro capítulo do Witch Hat Atelier, e é a introdução do que se tornaria a jornada de Coco, passando pelo pentagrama dos bruxos e também o aprendizado do porquê os bruxos possuem dogmas tão restritivos quanto não permitir que pessoas descubram o segredo da magia. A magia desse mangá segue um conceito muito bem elaborado de Pharmakon. A magia é o que você faz dela. Pode ser remédio, pode ser doença. O mesmo fogo que aquece é o que queima e a mesma água que mata a sede é a que afoga. Ele segue esse sentido. É muito forte o conceito de magia nesse mangá, e toda a pedagogia e disciplina que está atrelada à sua mágica e o crescimento das garotas do ateliê do Kiefer.
todas essas regras, pactos, tudo que foi estabelecido em sociedade rege uma moral. Ao educar uma criança, ao dizer para ela que ela não deve morder o amiguinho, enfiar o dedo na tomada e não correr com faca na mão, todo esse senso de preservação passado adiante tem um propósito social. Quando criança, você é passivo em relação ao aprendizado, mas quando adulto, você se torna ativo. Além dessas regras, dessa norma moral que somos instruídos a seguir, também temos que ser estimulados a sermos críticos durante a infância, a questionar, pensar. Isso faz você se tornar um indivíduo. Isso que eu achei lindo demais nesse mangá, nessa obra. Como a pedagogia libertadora tem um papel forte nele. Como as crianças são estimuladas a descobrirem o mundo, a verem suas maravilhas com magias. Como elas transformam o mundo. São estimuladas a saírem, a crescerem, a amadurecerem, sejam felizes ou tristes, sentindo alegria ou sentindo angústia, chorando de felicidade e até mesmo sangrando. Sangrando de um modo que você não vê a ferida, mas você sente doer no fundo do seu ser. Isso é crescer, é amadurecer, e nada disso é fácil. A metamorfose, a transição entre a fase da vida não é glamourosa, ela não é bonita. Crescer não é legal, é uma merda, ainda mais com um bando de adulto disfuncional tutelando por aí. É um processo sensível que precisa de conforto, de acolhimento. Isso está muito em falta na sociedade hoje em dia. O amadurecimento no mundo contemporâneo não é natural, ele é forçado. A gente está voltando para uma época em que algumas crianças são pequenos adultos. A adultização ela vai além da sexualização e transformar ferramenta de trabalho. Isso não é só culpa de pais e mães, e sim de uma sociedade disfuncional, doente, que romantiza o sofrimento, perpetua preconceitos e assim, são muitas camadas, e esse problema atinge as crianças em diversos casos. Proteger a infância hoje em dia é ato de resistência. A criança tem que ser estimulada a questionar, a aprender a andar com os próprios pés, a descobrir estímulos, experiências, cores e sabores novos, sofrer e sorrir, mas em segurança. E além de tudo, sempre saber que vai dar tudo certo. Porque além de toda a maldade que há nessa merda desse mundo, você ainda é um indivíduo capaz de moldar a sua realidade. No caso de Coco, com a sua magia, e Tutor, ela percebe que mesmo com tamanho poder, tem coisas que não têm solução. Ela tem que aprender a lidar com essas dores e incapacidades que fazem parte das coisas duras do mundo. Ela vai aprender com tudo isso, com liberdade e autonomia, mas principalmente com a segurança e acolhimento necessário. Temos que proteger o fenômeno da infância. Temos que proporcionar um aprendizado pedagógico e libertador a elas. Elas têm esse direito. A arte desse mangá ela é absurda, a mensagem dele não fica para trás. Eu me segurei muito para não elaborar em outros lados da história do mangá e outras mensagens que o mangá passa, mas pelo menos eu pude dizer como que uma aplicação da assistência e acolhimento sem prender a criança pode fazer com que ela aprenda sobre o mundo, suas cores e dores de uma maneira natural e que não a torne disfuncional. Esse mangá elabora muito sobre desigualdade, sobre aprender com a história para não repetir erros do passado. Isso tudo é lindo pra caralho. Eu recomendo pra cacete que quem ainda não leu, leia Witch Hat Atelier. E aí, aqui quem fala é o Furtaduro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis atrelar mais a mensagem do mangá de Witch Hat Atelier, que ele vai narrando durante todos os pontos desses longos capítulos que ele tem. Quer dizer, não são tantos, mas não é uma boa quantidade. Que ele aborda mensagens absurdas e sempre tem um desenvolvimento de personagem absurdo, que é um desenvolvimento de personagem que está muito atrelado ao desenvolvimento das crianças em si, que fazem parte do ateliê. E eu achei muito foda, muito lindo, e eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre esse mangá. Esse mangá é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, leiam o Witch Hat Atelier novamente, compartilhem para ajudar. E é isso.